Por trás da fachada discreta da mansão de Anderson Cooper em Nova York, esconde-se uma vida moldada por herança, disciplina rígida e anos dedicados a enfrentar o perigo enquanto outros fugiam. Esta não é uma casa projetada para impressionar, mas um refúgio deliberado onde o legado herdado encontra a dureza do jornalismo moderno. Dos interiores refinados que discretamente revelam a riqueza geracional aos espaços privados criados após missões internacionais, cada detalhe reflete controle, contenção e propósito. Hoje, esse equilíbrio nos guia para dentro da casa. Dois bens e do estilo de vida privado de um ícone da CNN. Os alicerces de sua vida foram construídos antes da fama, em uma família onde a história pesava tanto quanto o privilégio. Anderson Cooper nasceu em Language Not Registered for Generation de Union de Language Not Registered for Generation, em Manhattan, Nova York. Seu pai, Wyatt Emery Cooper, era um escritor atraído por ideias e linguagem. Sua mãe, Gloria Vanderbilt, era artista, estilista e a última grande herdeira da dinastia Vanderbilt, um nome outrora sinônimo de poder industrial americano. A riqueza que o cercava na infância era real, mas também a instabilidade e o escrutínio público. Gloria herdou Language Not Registered for Generation milhões de dólares em Language Not Registered for Generation, uma fortuna marcada por amargas disputas pela guarda dos filhos e pela implacável atenção da mídia. Desde cedo, Anderson aprendeu que privilégio não garantia paz. A tragédia chegou cedo. Seu pai morreu repentinamente em Language Not Registered for Generation, quando Anderson tinha apenas Language Not Registered for Generation anos. Uma década depois, seu irmão mais velho, Carter, cometeu suicídio, um momento que fragmentou a família para sempre. Essas perdas moldaram a relação de Anderson com o medo e a verdade. Em vez de se refugiar no conforto herdado, ele desenvolveu a necessidade de compreender o sofrimento por dentro. Quando criança, ele foi modelo para Calvin Klein, Ralph Lauren e Macy's, mas a câmera nunca lhe pareceu um destino. Era apenas uma proximidade com a narrativa. Na Universidade de Yale, onde estudou ciência política e relações internacionais, Anderson começou a buscar um significado além do status. Ele fez estágios na Agência Central de Inteligência, CIA, observando o poder por dentro, mas optou por não seguir esse caminho. Após a formatura, mudou-se para o Vietnã, onde viveu por um ano enquanto estudava vietnamita na Universidade de Hanoi. Essa decisão representou uma rebeldia silenciosa contra as expectativas. Ele não estava mais protegido pela família ou pelo dinheiro. Filmava suas próprias reportagens, vendia-as de forma independente para o Canal 1, e viajava por zonas de conflito como Bósnia, Somália e Ruanda com uma câmera portátil e equipamentos emprestados. O perigo tornou-se seu professor. Em Language Not Registered for Generation, Anderson ingressou na emissora Americana News, tornando-se posteriormente co-âncora do World News Now. A fama chegou, mas a inquietação a acompanhou. Ele se afastou brevemente para apresentar o reality show The Mole, retornando em seguida ao jornalismo com sharper purpose. Em Language Not Registered for Generation, ingressou na Cable News Network, inicialmente como co-apresentador do American Morning, antes de se tornar âncora de fim de semana. Em Language Not Registered for Generation, estreou o Anderson Cooper Language Not Registered for Generation, e sua carreira se consolidou. Ele fez reportagens em furacões, guerras, terremotos e campos de refugiados, muitas vezes em meio a enchentes ou escombros, recusando-se a manter o distanciamento emocional. Sua cobertura do furacão Katrina revelou uma raiva e empatia raramente demonstradas nos noticiários tradicionais, conquistando a confiança do público de forma duradoura. Seguiram-se vários prêmios, incluindo o Emmy, o Peabody e outras distinções nacionais de jornalismo. Seu salário aumentou constantemente após um contrato de longa duração com uma rede de notícias a cabo, que lhe permitiu trabalhar simultaneamente com o programa jornalístico Language Not Registered for Generation Minutes, da emissora Columbia Broadcasting System. Contudo, a riqueza nunca se tornou o centro de sua identidade. Ele sempre afirmou que a fortuna de sua mãe não definiria seu futuro e que a maior parte de seu patrimônio foi destinada à caridade, em vez de ser herdada. A escrita tornou-se outra forma de expressão. Dispatches from the Edge, publicado em Language Not Registered for Generation, capturou o custo emocional de testemunhar um desastre e tornou-se um best-seller do New York Times. Livros posteriores, incluindo colaborações com sua mãe e um trabalho histórico sobre a família Vanderbilt, conectaram o luto pessoal à memória coletiva.
seguiram-se empreendimentos públicos, incluindo conversas ao vivo com Andy Cohen que revelaram o humor por trás da contenção. Os contratempos nunca desapareceram. Seu talk show diurno, Anderson Live, terminou após 2 temporadas. Um lembrete de que nem toda plataforma é adequada. Ainda assim, ele retornou ao jornalismo com clareza. A carreira de Anderson Cooper é definida por escolhas, não por herança. Ele sempre se voltou para as dificuldades e a verdade, construindo uma reputação baseada em presença, empatia e credibilidade. Seu legado não se baseia em títulos ou prêmios, mas na confiança conquistada nos momentos em que o jornalismo mais importava. A seguir, vamos explorar sua propriedade em Nova York, onde a privacidade e a discrição definem a vida além das câmeras. Propriedade em Nova York, onde a privacidade molda o cotidiano. Situada em meio a um amplo gramado e árvores, a propriedade de Anderson Cooper se apresenta de forma discreta. A vista se abre para a grama bem cuidada, vegetação exuberante e uma piscina cercada por uma simples cerca branca. Não há uma sensação de chegada projetada para impressionar. Em vez disso, a propriedade transmite uma sensação de tranquilidade, equilíbrio e privacidade intencional, oferecendo um início sereno para os espaços que se desdobram em seu interior. À medida que nos aproximamos, o jardim revela caminhos de pedra, mesas e cadeiras de madeira ao ar livre e canteiros de flores cuidadosamente mantidos. Este é claramente um espaço que Anderson Cooper utiliza no seu dia a dia. Refeições ao ar livre, conversas tranquilas e momentos de descanso. A combinação de vegetação, pedra e madeira natural cria uma atmosfera serena e acolhedora. No interior, um pequeno escritório surge à primeira vista. Tons suaves de verde revestem as paredes, as molduras das janelas e as estantes embutidas. Uma escrivaninha de madeira simples fica perto da janela, combinada com uma cadeira estofada e um candeeiro de mesa clássico. Livros preenchem as prateleiras sem excesso de decoração. Uma lareira próxima sugere um espaço onde Anderson Cooper pode passar longos períodos a pensar, a ler ou a trabalhar em silêncio. A sala de estar principal fica no coração da casa. A luz natural inunda o ambiente através de grandes janelas, suavizando o espaço ao longo do dia. Sofás em tons claros, um tapete estampado, uma mesa de vidro e poltronas clássicas estão dispostos em grupos próximos, incentivando a conversa em vez da formalidade. A paleta de cores suaves e o layout equilibrado sugerem que este é o lugar onde Anderson Cooper passa a maior parte do tempo com seus convidados. Um ambiente projetado para conforto, presença e conexão tranquila, e não para ostentação. Outra sala de estar transmite uma atmosfera completamente diferente. Paredes em um tom vermelho profundo, vigas de madeira expostas no teto e pisos de madeira escura criam uma sensação mais acolhedora e intimista. Sofás estofados com estampas florais rodeiam uma mesa baixa de madeira, com uma grande lareira como ponto focal do ambiente. Este espaço parece ideal para longas conversas e noites tranquilas, longe dos olhares do público. A cozinha se destaca com piso de tijolos vermelhos e armários rústicos de madeira. Uma ampla ilha com banquetas altas de madeira demonstra que esta é uma cozinha funcional, e não meramente decorativa. As antigas vigas de madeira permanecem visíveis no teto, combinadas com a iluminação moderna, criando um equilíbrio entre o charme do antigo e a praticidade. É fácil imaginar Anderson Cooper passando manhãs tranquilas ou noites agradáveis aqui. A sala de jantar segue um layout tradicional. Uma longa mesa com cadeiras de madeira combinando fica sobre um grande tapete. Papel de parede com estampa floral reveste as paredes e um aparador de madeira ocupa um dos lados da sala, exibindo objetos do cotidiano. A sala parece ter sido projetada para refeições compartilhadas, encontros privados e conversas tranquilas. A sala de entretenimento tem como peça central uma mesa de bilhar. Assentos revestem as paredes. Janelas oferecem vista para a vegetação e a luz natural se mistura com a iluminação artificial do teto. Este espaço é claramente separado dos ambientes mais formais, oferecendo a Anderson Cooper um local para relaxar e se desconectar. Por fim, o hall da escada se abre em tons suaves de amarelo. O piso de tijolos conduz a uma escada levemente curva. Um busto escultural fica próximo à base, enquanto um pequeno balcão nas proximidades sugere um local para bebidas ou breves conversas. Esta área conecta discretamente os diferentes níveis da casa sem chamar a atenção para si. A casa de Anderson Cooper transmite uma sensação de aconchego e autenticidade.
Cada cômodo tem sua própria personalidade, não sendo perfeitamente uniforme, mas unificado pela sobriedade, pelo design clássico e pela tranquilidade. Não é uma casa feita para impressionar os outros, mas sim para proporcionar privacidade, reflexão e distanciamento do mundo exterior. E agora, vamos aos veículos que o acompanham no dia a dia, escolhidos pela funcionalidade, conforto e discrição. Coleção de carros. O Cadillac Escalade entrou em sua rotina durante os anos em que visibilidade e segurança importavam tanto quanto o conforto. Frequentemente, ele o aguardava do lado de fora de estúdios e teatros em Nova York, sendo dirigido após gravações ou aparições públicas, às vezes com colegas, às vezes sozinho após longos dias no ar. Com sua posição elevada na cabine, o Escalade transmite uma sensação de imponência e, ao mesmo tempo, isolamento acústico. Seu peso e tamanho criam uma sensação de distância do ruído externo. O design americano arrojado, o interior espaçoso, os sistemas de segurança avançados e a presença suave na estrada o tornaram uma escolha confiável para o deslocamento constante. Com um valor de mercado atual em torno de dólares americanos. Language not registered for generation. Dependendo do ano e do estado de conservação, ele serviu como uma espécie de amortecedor entre a vida pública e os pensamentos privados, especialmente durante os anos de maior visibilidade. O Lincoln MKS reflete um lado mais discreto do seu estilo de vida, escolhido pela discrição e praticidade. Era comumente usado para deslocamentos diários para o estúdio e viagens tranquilas pela cidade, integrando-se ao trânsito sem chamar atenção. A condução é tranquila e estável. A cabine foi projetada para proporcionar calma, permitindo que as conversas se dissipem em silêncio. Seu estilo discreto, o amplo espaço nos bancos traseiros, a tração integral e o foco no conforto o tornam prático para o dia a dia. Avaliado hoje entre dólares americanos. Language not registered for generation e dólares americanos. Language not registered for generation. O MKS é ideal para momentos em que o objetivo era simplesmente chegar sem chamar a atenção. Esses carros formam uma coleção enraizada na função e no ritmo, refletindo uma vida que transita entre a intensidade do público e a discrição da vida privada. O que se segue é uma análise mais detalhada de como sua trajetória profissional se traduziu em riqueza duradoura e ativos cuidadosamente administrados, renda e patrimônio líquido. O menor número na trajetória financeira de Anderson Cooper também é o ponto de partida mais claro. No início da década de Language Not Registered for Generation, enquanto trabalhava como repórter freelancer em zonas de conflito como Myanmar, Ruanda, Somália e Bósnia, sua renda anual era estimada entre dólares americanos, Language Not Registered for Generation, e dólares americanos, Language Not Registered for Generation. Esses eram honorários por reportagens de curto prazo, muitas vezes sem contratos de longo prazo, seguro-saúde ou apoio de segurança. O salário era mínimo, mas construiu sua credibilidade. Language Not Registered for Generation, quando ingressou na American Broadcasting Company News. Seu salário subiu para cerca de dólares americanos por ano, aumentando posteriormente para cerca de dólares estadunidenses. Language Not Registered for Generation, quando se tornou correspondente regular e co-apresentador do World News Now. Esse período marcou sua primeira renda estável em uma redação. Após se transferir para uma rede de notícias a cabo em Language Not Registered for Generation, seus ganhos mudaram significativamente. Quando o programa Anderson Cooper Language Not Registered for Generation Degree foi lançado em Language Not Registered for Generation, seu salário passou a ultrapassar a marca de 6 dígitos. No final da década de Language Not Registered for Generation, sua remuneração anual ultrapassava os 10 milhões. Hoje, seu salário confirmado como âncora do Anderson Cooper Language Not Registered for Generation é de 10 milhões por ano, o que o torna um dos âncoras de notícias mais bem pagos dos Estados Unidos. Esse valor inclui salário base, valor do contrato de longo prazo e responsabilidades editoriais de alto nível. Language Not Registered for Generation. Cooper adicionou outra importante fonte de renda ao se tornar correspondente do programa Language Not Registered for Generation Minutes. Essa função contribui com um valor estimado entre dólares americanos, Language Not Registered for Generation Milhões e US Dollars. Language Not Registered for Generation Milhões annualmente, dependendo da carga de reportagens e dos termos do contrato.
Seu papel de longa data como co-apresentador do programa New Year's Eve Live na Cable News Network desde Language Not Registered for Generation le rende aproximadamente dólares americanos. Language Not Registered for Generation por ano em remuneração por eventos especiais. A publicação de livros tem sido uma fonte constante de renda adicional, com títulos como Dispatches from the Edge, The Rainbow Comes and Goes, Vanderbilt, The Rise and Fall of an American Dynasty, E. Astor, The Rise and Fall of an American Fortune. Estima-se que Cooper tenha recebido entre os milhões e os milhões Language Not Registered for Generation milhões em adiantamentos e direitos autorais ao longo de sua carreira. Seu trabalho como documentarista também contribuiu financeiramente. O documentário de sucesso de bilheteria britânico Nothing Left Unsaid gerou cerca de dólares americanos. Language Not Registered for Generation milhão em taxas e participação nos lucros, somando-se à sua renda não jornalística. Apesar de sua famosa linhagem, Cooper afirmou não ter recebido nada da fortuna da família Vanderbilt. Sua riqueza é inteiramente fruto de seu próprio esforço. Hoje, o patrimônio líquido de Anderson Cooper é de aproximadamente os milhões. Esse total reflete salários acumulados, renda de livros, projetos de mídia e ativos imobiliários. Ele comprou um antigo quartel de bombeiros reformado em Greenwich Village por dólares americanos, Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation possui uma propriedade projetada sob medida em Tranoso, Brasil, que é alugada por dólares americanos. Language Not Registered for Generation ADR, e adquiriu a histórica mansão Rye House, em Connecticut, por um valor estimado entre dólares americanos, Language Not Registered for Generation milhões e Water Language Not Registered for Generation milhões. Sua trajetória financeira é impulsionada por um jornalismo consistente e de alta qualidade, e não por uma fortuna repentina. Salários anuais robustos, fontes de renda secundárias bem definidas e decisões criteriosas sobre seus investimentos criaram um perfil patrimonial que reflete sua identidade profissional. Disciplinado, confiável e construído intencionalmente ao longo do tempo. Com a segurança garantida, a atenção de Cooper se volta da acumulação para o impacto filantrópico. Filantropia. Anderson Cooper direcionou grande parte de seu impacto filantrópico para o auxílio em desastres por meio de colaborações com o UNICEF Care e a Save the Children. Os esforços de arrecadação de fundos vinculados às suas reportagens geraram aproximadamente 2 milhões e 500 mil dólares para alimentos de emergência, água potável, abrigo temporário e assistência médica em zonas de crise. Somente durante a cobertura do terremoto no Haiti, iniciativas ligadas às suas transmissões arrecadaram mais de 1 milhão de dólares, ajudando a financiar clínicas móveis, sistemas de água potável e moradias emergenciais para famílias desabrigadas. O apoio à saúde mental e ao luto constitui uma parte mais discreta, porém profundamente pessoal, de suas doações. Ao longo dos anos, Cooper doou cerca de dólares americanos, Language Not Registered for Generation, para organizações que oferecem aconselhamento de longo prazo, linhas diretas de atendimento a crises e programas de apoio emocional. A educação e o treinamento em jornalismo representam outro compromisso constante. Cooper contribuiu com aproximadamente dólares americanos, Language Not Registered for Generation, para fundos de bolsas de estudo e programas sem fins lucrativos que apoiam jovens jornalistas de origens desfavorecidas. Essas contribuições revelam um padrão de generosidade moldado pela empatia, responsabilidade e experiência de vida, em vez de publicidade. A partir daqui, exploramos sua vida pessoal, onde disciplina e autocontrole emocional moldam a maneira como ele vive longe dos holofotes. Vida pessoal. Anderson Cooper vive agora uma vida mais tranquila e centrada, marcada principalmente pela paternidade. Seus dias começam cedo e giram em torno de seus 2 filhos pequenos, Wyatt Morgan Cooper e Sebastian Luke Maisani Cooper. As manhãs são simples e repetitivas. Propositalmente. Café da manhã juntos, caminhadas curtas. Rotinas lúdicas que dão aos filhos uma sensação de estabilidade. Ele já disse que estar presente e não ser perfeito é seu principal objetivo como pai. Embora ele e Benjamin Maisani não sejam mais um casal, eles continuam muito ligados como pais separados. Compartilham responsabilidades, coordenam horários e tomam decisões importantes juntos.
O arranjo familiar é calmo e intencional, construído em torno do que é melhor para as crianças, e não do histórico pessoal. Cooper descreveu essa estrutura familiar como inesperadamente gratificante e emocionalmente estável. Fora do trabalho, Cooper mantém um pequeno círculo de amigos de confiança. Ele evita grandes eventos sociais e prefere jantares privados ou tempo em casa. Mantém contato com colegas que respeita, incluindo figuras da mídia e líderes empresariais, frequentemente por meio de longas conversas telefônicas, em vez de aparições públicas. Sua vida familiar é propositalmente tranquila, focada na rotina. As viagens agora acontecem principalmente a trabalho, mas, quando possível, ele opta por viagens curtas que lhe permitem retornar rapidamente para seus filhos. Entre um compromisso e outro, ele gosta de ler, nadar e passar tempo ao ar livre. Seu tempo livre não é dedicado a adquirir novos interesses, mas sim a desacelerar. Nos últimos anos, Cooper tem falado abertamente sobre como a paternidade mudou seu senso de propósito, desviando sua atenção do movimento constante para a continuidade, o cuidado e a presença emocional. Esse é Anderson Cooper hoje. Não mais definido pela constante correria das notícias de última hora ou pelo brilho dos holofotes, sua vida agora segue em um ritmo mais tranquilo, moldada por manhãs com seus filhos, escolhas ponderadas e um mundo pessoal construído sobre a calma. Depois de tudo o que perdeu e conquistou, o que o mantém firme é sua pequena família e a sensação de viver plenamente o papel que mais importa. Se você gostou deste olhar sobre o lado privado de figuras conhecidas, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Quem você gostaria que explorássemos a seguir? Ou qual aspecto da vida de Anderson Cooper você gostaria de analisar mais a fundo?